todo, Deus abençoe sua vida, sua casa toda, sua família. Hoje nós vamos ler ali a lição 7, se inscreva aí no canal, dê joinha, compartilhe o link, essas revistas, essas lições são muito importantes. E não se esqueça, eu vou estar passando as perguntas e respostas também. Diz assim o tema, o ministério de profeta. Textual. E há uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutor, e depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12 e 28. Então, está aí esse textuário bem claro, né? E a uns Deus pôs na sua igreja. Primeiro, segundo, terceiro, tudo com ordem e decência. É isso aí. E a verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Por que será, né, que o ministério de profeta é tão importante, é tão fundamental, né, na igreja atual? Porque se não houver profecia, né, o povo se corrompe. Ou seja, Deus ele tem que falar. Deus fala na palavra, né, usando os pregadores aí. Deus ele revela, ele usa os profetas dele, né? Ele usa o servo dele, o vaso dele. E é para edificação da igreja, para correção, para consolação, né? Tudo para que o reino do Senhor cresça, né? Que o nome de Deus seja glorificado. É isso aí. E aí diz aqui, né? A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial do profeta. Estudaremos alguns aspectos desde como luz da Bíblia, mas também consideramos o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é atualmente importante para nossos dias, pois de acordo com o ensino dos apóstolos, tais ministérios têm um valor excesso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, tá aí, gente, é muito importante, né, essa lição. E diz assim, primeiro tópico, o profeta no Antigo Testamento. Como que era, né, o profeta aí no Antigo Testamento? Como era? Vamos aprender. Primeiro conceito. O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O batismo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, quando Deus levantava um profeta, designando-o falar para toda a nação israelita e até mesmo ao povo, uma nação estranha, Jeremias 1:5, ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último juiz e o primeiro dos profetas, para a nação de Israel, 1 Samuel 3:19, Elias e Eliseu, 1 Reis 18:18, e a profetisa Uda, segundo os Reis 22:14. Então, muitos outros, como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Então, está aí, gente, tanto de profeta que Deus usou, levantou ali para falar. Foi coisa tremenda da parte de Deus. O segundo tópico aí, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciando juízes, e emitia conselhos, advertências divinas e expressão como vem a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. E era a forma usais, né, que eles usavam para os profetas começar a mensagem divina. Jeremias 1:4 tá aí, né, para você conferir. Então, essa forma de falar, vem a mim a palavra do Senhor, essa forma de falar, né, assim diz o Senhor, né, são formas quando começava já a entregar a profecia. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando aqui, diz assim, ó, assim usavam os profetas, né, para entregar a mensagem. Aí o profeta também exerceu um importante papel de conselho à história do reino de Israel. Foi Natã, né, segundo Samuel 12:1. E também, contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido por sua profecia, confrontava diretamente a prepotência das nobrezas e dissimulações do sacerdote e a injustiça social. Tem Jeremias 1:18-19. Então está aí quando a profecia não era favorável, né, a eles. Aí começaram então a perseguição do profeta. Aí o 3 agora, o profetismo. Gente, é muito importante isso aqui. De acordo com o dicionário teórico CPAD, que é o mesmo, né? CPAD, mesmo aí da lição, né? O profetismo foi um movimento que surgiu em período aproximadamente no século XVIII. Século VIII,
antes de Cristo. Tanto em Israel quanto em Judá, o objetivo desse movimento era resultar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais e programar o dia do Senhor. Então, e reaviver a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então, gente, foi neste momento aí, né, nesse século aí, século 8, que os profetas, os servos do Senhor, né, ali os profetas verdadeiros ali em Israel, foram sofridos, né, muitos mortos, presos e muitas coisas ruins sobre ele, né. Foi muito ruim, por quê? Porque eles falaram a verdade, e a verdade não estava favorável ali a eles, né, principalmente ali os que estavam naquela época liderando. Então, né, a palavra do Senhor, ele entregou como que Deus falou, né, e aí eles não gostou e aí começaram então a perseguir, matar, né, os profetas de Deus. O 2 agora, o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Ou seja, qual a importância, né, agora já no Novo Testamento? Vamos aprender. Como já vimos em Efésios 4 e 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na igreja da liderança. No Antigo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Então, fecha aí os 5. Agora aparece na segunda posição de lista, apresenta em 1 Coríntios 12, 28, também Efésios 4 e 11. O profeta identifica 3 vezes na epístola dos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. E também a Bíblia afirma que os cidadãos dos santos da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19 até o 20. Então, aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Gente, é coisa extraordinária, né? Muito bom. A importância aí, né? Glória a Deus, glória a Jesus, muito bom. Agora 2, o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e meditar diretamente a palavra do Altíssimo. Então, apesar de ele aqui, né, ser então algumas vezes prediz o futuro, conforme instituiu-nos a Bíblia no estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar a interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, por vista e a demonstração, exaltação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então está aí, né, quais foram os motivos, os objetivos aí da profecia. Então, era dever de profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, que desmascarar o pecado. E continua sendo até hoje, né? Desmascarar o pecado. É isso aí. Glória a Deus e aleluia. Aí, continuando aqui, né? Proclamar a justiça, além de desmascarar o pecado, né? Também a profecia era também para usar para proclamar a justiça, também para advertir do juízo vindouro e também para combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Então são essas aí motivos, objetivos aí da profecia, né? Que diz assim, né, o ofício do profeta neotestamentário, né, do Novo Testamento. Aí continuando aqui, por causa de mensagens da justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasias e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado, perseguido por muitos. Então, gente, assim como foi perseguido os irmãos do profeta lá atrás, né, no século 8, hoje também são perseguidos aí os profetas que pregam a verdade, que ensinam a verdade, falam de Deus como Deus manda. Principalmente para correção, né? Isso é uma apedrejada aí. Mas é isso aí. O 3 é bíblico. O 3, o objetivo do dom ministerial de profeta.
A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco do versículo em que ele menciona cinco ministérios em Efésios. Efésios 4, 11 e 16. Leia aí para você melhor conferir. Diz assim, ou seja, né, a função do profeta é apresentada por Paulo no mesmo bloco, no versículo por Paulo em 5 ministérios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a palavra de Cristo e uma plena maturidade cristã, pois com o organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação do amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar sua função capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então está aí, gente, sempre, como sempre, né? O profeta do Senhor ele tem que estar na direção do Espírito Santo, tem que estar capacitado pelo Espírito Santo, tem que estar dirigido pelo Espírito Santo e somente falar também quando o Espírito Santo mandar falar. É isso aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora o terceiro tópico também é muito importante. Definindo o verdadeiro profeta do falso. Gente, é muito forte esse tópico, preste atenção. Definindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade mais arrogância. Já começa assim, né? Aí duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. E ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor. E sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembramos o de Jeremias, 28:14, e o próprio Senhor Jesus, em Mateus 23:27. Tá vendo, gente? Então está aqui a palavra, o ensino e também, né, a diferença aí e ainda a reverência bíblica, para tirar toda a sua dúvida. Diz que o profeta do Senhor, né, o profeta verdadeiro aí, ele é simples, né, é humilde, não é arrogante. É isso aí. Agora, já o falso profeta só pensa em si mesmo, em seus status, seus benefícios, né? Profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e engana. Então, lembra-nos da Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias 28, 10 e 11. Então, está aí o profeta falso, como ele é, as qualidades dele. E tem um exemplo também em Jeremias 28, 10, que foi triste mesmo esse exemplo aí, né, que mentindo e enganou, mas foi ali derrotado em nome de Jesus. É isso aí. O 2. Pelos frutos os conhecereis. É um ensinamento assim, de despertamento para nós. Pelo frutos o conhecereis. Conhecereis o quê? Né? Se são profetas também verdadeiros ou falsos. O 2. Uma advertência séria de Jesus para seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecereis-los? Como conhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7, 15 e 20. Então, pois o resultado ou fruto do profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que eles produzem. Então está aí, né, bem claro em uma advertência que não devemos julgar o profeta pelo jeito que ele fala, pelo espetáculo, né, mas pelo fruto. Você vê o fruto, tem o fruto do Espírito Santo, né? Lembra quais são? São 9: caridade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, amor, né? Tem aí esses frutos, né? E aí agora diz então que tem que conhecer. Se tiver esse fruto, é do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo e tudo para a glória de Deus, do Espírito Santo de Deus. É isso aí, né? Verdadeiro profeta. Aí o 3, ainda sobre o falso profeta. Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tipo como verdadeiro? Não. Na obra assim diz o Senhor, na CPAB. João Brevério diz o falso profeta, são aqueles que ministram em nome de Jesus,
nas nossas igrejas e conferências e que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir o procedimento desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Gente, é um despertamento para mim, para você que está ouvindo e para todos nós agora, nesses últimos dias. Sejamos prudentes, né? Mesmo aí os pregadores de profeta de congresso, né? Tem que ser prudente, tem que buscar o dom de discernimento para saber quem é a profecia aí, se é de Deus, se ele é um profeta verdadeiro, um profeta falso. Como conhecer é difícil, né? A gente não conhece, às vezes vem de longe, vem de outro país, outro lugar, e aí você não sabe qual o fruto que ele tem, não conhece, né? A árvore, chama e prega e entrega a profecia, e aí para julgar, né? Então tem que ter o dom de discernimento para discernir na hora, né? De quem que é aquela profecia, né? Então, gente, vamos buscar aí o dom de discernir os Espírito Santo de Deus, a saber, o profeta é verdadeiro ou falso, a profecia é verdadeira ou falsa. Vamos buscar a Deus. Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dons dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, Efésios 2:20. Então, apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabendo o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, deve desmascarar o falso profetismo, deve desmascarar o primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Pronto, fechou. Então está aí, gente, essa lição muito importante, do início à conclusão. E aí temos que obedecer, né? Um ensino muito importante. Vamos obedecer aí, palavra de Deus. Agora as perguntas e respostas. A respeito do ministério de profeta, responda. Primeira pergunta. De acordo com a lição, define o conceito do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa encarregada de falar em nome de Deus. Segunda pergunta. O que foi o profetismo? O profetismo foi um movimento que surgiu em período aproximado de 8 séculos antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. Terceira pergunta. Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios 4:11? Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quarta pergunta. Em que consistia o ofício do profeta no Novo Testamento? Quarta resposta. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à demonstração, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Agora, última pergunta, quinta pergunta. Cite 2 características do verdadeiro profeta. Cite 2 características do verdadeiro profeta. A simplicidade e o amor. Então está aí, gente, lição muito importante, bem clara. Então vamos aí, né, buscar a Deus e discernir qual é o profeta verdadeiro, qual é o falso. E em nome de Jesus, buscar mais o Senhor Jesus. Deus abençoe.